Oi, crianças, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um estudo bíblico dessa nova série que nós estamos estudando, a Jornada de Moisés, tá? Então, pega aí a sua Bíblia e hoje a gente vai continuar a história que a gente está aprendendo e você vai abrir no livro de Êxodo, lembra? O segundo livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 2, dos versículos de 1 até 10, ok? Bem, na lição passada, na aula passada, nós vimos que o povo de Israel morava no Egito, era escravo no Egito. E o faraó estava muito preocupado, porque o povo de Israel, o povo hebreu, era muito grande, tão grande que era maior do que os próprios egípcios. E ele falou assim, isso não pode continuar assim, senão esse povo hebreu cresce e toma o Egito de mim. Então, qual ordem ele deu mesmo? De afogar todos os meninos que nasciam no Rio Nilo, certo? Para os meninos não crescerem, não ficarem fortes e não tomarem o Egito para eles. E a gente parou nessa parte. Bem, naquele tempo existia uma mulher chamada Joquebede. Ela era casada e Joquebede teve um filho. Aqui então está a nossa Joquebede. E ela teve um lindo menininho aqui. E esse menininho, era menino, não podia viver. Lembra da nova regra de Faraó? Nenhum menino poderia viver. Mas ela não quis afogar o seu filho no Rio Nilo. E a Bíblia fala que ela conseguiu esconder o bebezinho dela por 3 meses. Mas chegou uma hora que ela não conseguia mais esconder o bebezinho dela. Então, ela tomou uma decisão. Ela pensou assim, eu vou colocar esse meu bebezinho em um cestinho feito de junco, que é tipo uma palhinha, e vou colocar ele protegidinho no Rio Nilo, para que nada aconteça com ele. Então, Joquebede foi lá, pegou o cestinho que ela fez e colocou o bebezinho dela nesse cestinho e colocou no Rio Nilo. E a irmã desse menininho ficou de olho no cestinho que o bebezinho tava para ver onde isso ia parar, né? Curiosa. Então, ela ficou na margem do Rio Nilo e o cestinho foi navegando pelo Rio Nilo. E a irmã olhando, sempre aqui na margem olhando. O que tá acontecendo com o meu irmão? Olhando ele lá no cestinho no Rio Nilo, andando, navegando, até que uma hora o cestinho parou. E a irmã também parou. E o cestinho parou num lugar muito importante. Ele parou num lugarzinho perto do palácio de Faraó. E Faraó tinha uma filha. Vamos deixar aqui a irmã do bebezinho olhando, deitadinha. E a filha de Faraó estava tomando banho no Rio Nilo, que na época não tinha chuveiro, né? E ela estava tomando banho no Rio Nilo, vou tomar meu banho. E daí ela estava tomando banho e encostou no cestinho. Quando ela viu aquele cestinho no Rio Nilo, ela pensou, nossa, que estranho. Quando ela foi olhar lá dentro do cestinho, quem ela achou lá? O bebezinho tão pequenininho, de só 3 meses. Ela pensou, nossa, olha só esse bebezinho. Ele com certeza deve ser um bebezinho hebreu, um bebezinho do povo de Israel. E quem estava vendo essa cena toda lá escondidinha? A irmã do bebezinho, né? E vendo tudo isso, a irmã do bebezinho, então, se aproximou da princesa do Egito e falou assim, princesa, você quer que eu chame alguém para cuidar desse bebezinho para você? Para amamentá-lo, para cuidar dele, até que ele fique num bom tamanho? A princesa pensou e falou assim, quero sim, pode chamar alguém para cuidar desse menino. E adivinhem só quem a irmã do bebezinho chamou? Exatamente, a própria mãe do bebezinho. E foi lá chamar a mãe do bebê. Então, os 3 levaram, né, o bebezinho para casa, né? E a mãe do bebê, a mãe de verdade, levou então o menino para casa até ele ter uma idade maiorzinha, até ele ficar maiorzinho. Quando ele ficou um pouquinho maior, elas foram lá, devolveram o bebezinho para a esposa do faraó, para a filha do faraó, e ela falou assim,
Eu vou dar o nome desse bebê que eu encontrei de Moisés, porque Moisés significa que ele foi tirado das águas. O nome de Moisés significa isso, tirado das águas. E então, Moisés, que já era uma criança maiorzinha, então ficou morando no palácio do faraó e vivia como filho da filha de Faraó. E foi criado, então, como um príncipe no Egito. Então olha só, assim começa a jornada de Moisés. Assim começa a história desse bebezinho que foi achado pela princesa do Egito no Rio Nilo. Essa assim começa a história de Moisés. Mas muito bem, esse é o comecinho, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas olha só, gente, olha só que história interessante. Mesmo com a mãe de Moisés precisando se livrar, né, dar o seu filho aí para o rio, né, esconder ele aí no Rio Nilo, ficando muito triste. Imagina você precisar esconder o seu filho, não ter o seu filho mais com você, que coisa. Imagina como a Joquebede, mãe de Moisés, ficou triste, né? E mesmo com a mãe de Moisés tendo que colocar ele no rio, no final, né, Deus faz com que o Moisés volte para ela e que ela crie o filho dela por um tempo, né? Olha só que legal. Isso nos ensina uma coisa muito bonita. Nos ensina a lição principal de hoje. Olha só, essa aqui, ó, que Deus surpreende os seus servos. Você não acha que a mãe de Moisés ficou muito surpresa quando a filha dela falou assim: mãe, vai lá pegar o meu irmão, porque você vai alimentar ele. A filha do faraó deixou. Olha só, imagina como a mãe de Moisés ficou surpresa com essa notícia. Como Deus foi bom com Joquebede. Deus surpreendeu a serva dele, né? Então isso nos ensina que Deus surpreende os seus servos. Vamos repetir com a Pro? Deus surpreende os seus servos. Ai, que legal, como é bom saber disso, né? Mas, crianças, muitas vezes na nossa vida, nós passamos por dificuldades, por problemas, assim como a Joquebede passou ao precisar colocar o filhinho dela no rio. Imagina o perigo que era esse rio, não era um rio calminho, não, era um rio agitado. Muitas vezes nós passamos por problemas muito difíceis, uma prova muito difícil, uma pessoa que a gente gosta que está muito triste. A gente vai muitas vezes passar por situações na nossa vida que são muito difíceis, que a gente olha para todos os lados e não vê saída nada, só vê tristeza, né? Mas às vezes, lá na frente, Deus nos surpreende com coisas muito boas e no final nós vimos que toda aquela tristeza que a gente passou foi para o nosso bem. Assim como Joquebede, assim como aconteceu com Joquebede, que passou por tanto aperto no coração, mas no final deu tudo certo e Deus fez tudo da melhor maneira possível. O versículo de hoje fala exatamente sobre isso. Olha só o que o versículo fala. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos repetir o versículo com a Pro? Sabemos que todas as coisas cooperam, ajudam, para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28a. Ai, que versículo lindo, eu gosto muito desse versículo, né? Mas tem mais uma coisa que Deus nos surpreende também. Mais uma coisinha, né? Deus nos surpreende também com o tamanho do seu amor por nós. E esse amor é demonstrado através de que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Olha como Deus surpreende a gente com esse amor, né? Como é bom saber que Deus me ama e que enviou seu Filho para morrer no meu lugar. Você tem essa certeza no seu coração? Você tem aí na sua cabecinha, você entende que Jesus morreu por você para te salvar do inferno? Você acredita em Jesus, que Jesus é o seu Salvador? Não! Então, ore hoje mesmo, reconhecendo que Ele é o seu Salvador, tá bom? Bem, nas próximas lições, vamos continuar então a jornada de Moisés. E nas próximas aulas, ele já vai estar maiorzinho, tá bom? Então, um beijo da Pro e tchau, tchau! Até a próxima aula!